Então vamos nessa, gente. Gente, qual é o intuito de eu estar iniciando, né, esse Clube 633? Na verdade, eu já estava com vontade de fazer isso já tem um tempo, fazer algumas lives, e só que não vinha algum nome, então um direcionamento específico para isso. E eu orando no meu momento com Deus, me veio essa ideia, né, de iniciar lives às 6h33, e foi exatamente esse horário que me veio na mente. E eu associei, né, 6h33 a Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala para nós buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, né, serão acrescentadas. E foi maravilhoso, gente. Foi algo de Deus, porque exatamente esse horário, 6h33, é um horário maravilhoso para eu poder estar realizando essas lives. Eu vou fazer toda segunda-feira. E vai ser cerca de meia hora, 30 minutos ali, que a gente vai estar nessas lives. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E eu vou falar alguns temas relacionados àquilo que eu gosto de estar falando, eu sinto de estar falando, que é muito voltado a você governar por meio do governo de Deus a sua vida, a você governar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, né? Eu creio que Deus ele tem propósitos extraordinários para todos nós, para você, para mim, só que por falta de uma autodisciplina, por falta de uma autorresponsabilidade, por falta de um governo das suas emoções, um governo dos seus desejos, muitas vezes nós não vivemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, o que eu quero falar hoje? Qual o tema da nossa live de hoje? Qual o tema da nossa live? Eu posso falar aula aqui, né? É cooperando com Deus. Então, você pode estar escrevendo aí no chat: eu sou um cooperador de Deus. Você pode estar escrevendo: eu sou um cooperador de Deus. Vou escrever aqui, ó: eu sou um cooperador de Deus. O que isso significa? Que Deus, ele escolheu não trabalhar sozinho nessa terra. Ele escolheu trabalhar com pessoas, comigo e contigo. Então eu queria só deixar uma passagem aqui para basear isso que a gente está falando. Em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 1, vai falar assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Então, olha o que Paulo está falando. Ele está falando que, como cooperadores de Deus, ele está insistindo aos coríntios, aqui no caso, né, aos cristãos de Corinto, para que eles não viessem receber de forma inútil a graça de Deus. Gente, o que é graça? Graça é favor. Favor imerecido. Todos nós recebemos da graça de Deus. Você está acordado agora, uma hora dessa, é graça de Deus sobre a sua vida, é favor de Deus. Só que muitas pessoas recebem da graça de Deus e tornam essa graça inútil na sua vida. E como eu torno essa graça de Deus inútil na minha vida? Não cooperando com Deus. Então, nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Deus ele derrama, gente, graça sobre todos nós. Só que muitos estão tornando a graça de Deus inútil. E o que é tornar a graça de Deus inútil? De acordo com o que Paulo está falando aqui, é não cooperar com a graça que ele derramou sobre a nossa vida. Então, de forma prática, e os ensinamentos aqui do Clube 633 vai ser bem prático, gente. Eu não vou ficar me estendendo muito, até por conta do tempo. Então, de repente, você está indo no transporte, de repente, você está na academia, de repente, você está indo para o seu trabalho, está chegando. Então, eu quero te passar algo que seja rápido e prático, mais profundo, que vai transformar a sua vida. Então, vamos lá. O que é graça? Graça é favor imerecido. Então, tudo que você recebe de Deus, você não merece. Até porque se nós recebêssemos o que nós merecêssemos, você deveria ser castigado e condenado, porque todos nós, né, somos falhos. A Bíblia fala que todos nós pecamos e somos carentes da graça e da glória de Deus. Então, tudo que nós recebemos é favor de Deus.
Então, a sua saúde, se você tem saúde, se você levantou hoje, se você está me ouvindo, isso é graça de Deus na sua vida. Ele te deu o presente, o favor imerecido da saúde. Se você tem uma família, isso é um favor de Deus, um presente que você não merece, mas que Ele te concedeu. Se você tem um trabalho, se você está estudando, se você teve uma oportunidade para poder estar desempenhando ali algumas tarefas, seja profissionais ou ministeriais na sua igreja, né? Isso é favor de Deus na sua vida. Agora, o que Paulo ele fala? Que se nós não cooperarmos com esse favor, se nós não cooperarmos com essas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, nós vamos acabar tornando a graça de Deus inútil. Então, eu vejo muitas pessoas, né, muitas vezes perdendo bênçãos de Deus na sua vida, muitas vezes negligenciando mesmo o favor de Deus na sua vida por uma falta de cooperação. Então, a gente precisa lembrar que a fé sem obras ela é morta. Quando você recebe algo do Senhor, uma direção, quando você recebe um direcionamento de Deus, você precisa colocar isso na prática da sua vida. Então, por exemplo, você entendeu que cuidar da sua saúde é algo que Deus ele deseja. Então você precisa colocar isso na prática da sua vida. Você entendeu que buscar a Deus, ter tempo de oração, ter tempo de leitura com a palavra de Deus, com a Bíblia, isso é da vontade do Senhor. Então, mais do que entender, agora eu preciso praticar isso. E isso é cooperar com a graça de Deus. Para pensar, gente, se tudo dependesse de Deus, o mundo era para estar maravilhoso. Se tudo dependesse apenas da vontade de Deus, era para todo cristão ser cheio do Espírito Santo. Se toda a família dependesse apenas da vontade de Deus, não era para ter divórcio, não era para ter famílias destruídas. Se tudo dependesse de Deus, não era para pessoas morrerem por não cuidarem da sua saúde. Eu não sei se você sabe, mas o maior índice de internações no hospital não é por conta do câncer, não é por conta de um acidente, não é por conta de uma virose, não, mas é por conta do sedentarismo. Ou seja, pessoas são internadas em hospitais porque negligenciaram a sua saúde, porque não cooperaram com Deus na sua saúde. Então, a gente precisa ser cooperador de Deus. E vocês estão colocando aqui, muito bom, eu sou o cooperador de Deus. Eu sou um cooperador de Deus, é isso. Nós somos um cooperador de Deus. Tanto na sua vida, quanto na vida de outras pessoas. Sabe, hoje eu estava tirando um momento de oração aqui, tirando meu tempo com Deus, e me veio uma frase enquanto eu estava orando, e tem muito a ver até com isso que a gente está falando. Eu senti Deus falando no meu espírito: vocês foram chamados para ser a minha voz nessa terra. E o que é isso, gente? Isso é cooperar com Deus. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo dele. E como é que o cabeça vai aos lugares, como é que o cabeça ele vai falar a uma pessoa se o corpo não levá-lo? Então nós somos, como corpo de Cristo, o cooperador de Deus. Como você tem cooperado com Ele? Reflita isso agora. Como você tem cooperado com Deus na sua família? Como você tem cooperado com Deus no ministério que Ele te confiou? Como você tem cooperado com Deus no trabalho que Ele te confiou? Como você tem cooperado com Deus na sua saúde, no seu relacionamento com Ele? Então, para a gente ser um cooperador de Deus, eu botei alguns pontos aqui que servem para a gente estar praticando hoje. Então, primeira coisa, gente, para ser cooperador de Deus, para ser um bom cooperador de Deus, você precisa depender de Deus. Então, coloca aqui, eu preciso depender de Deus. Eu vou colocar, eu preciso depender de Deus. Por quê, gente? Como é que eu vou cooperar com uma pessoa que eu ando de forma independente dessa pessoa? É como se fosse um casamento. Se eu sou casado com a Tamires,
eu preciso estar ao lado dela. É claro que eu estou ao lado para cooperar com ela e não para, né, ser completamente dependente dela. Com as pessoas, a gente não deve ser dependente das pessoas. Você não deve depender de ninguém para ser pleno. Mas a única pessoa que você deve depender para ser pleno é do Senhor. A única pessoa que te torna pleno é Deus. Então, se você deseja ser um cooperador de Deus, você precisa depender de Deus. Em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus ele fala que sem mim nada podereis fazer. Então, sem o Senhor, nós não conseguiremos fazer nada, pelo menos nada grande. Você pode realizar muita coisa nessa terra, mas coisas que de fato vão durar pela eternidade, que são coisas realmente valiosas e grandes, é só com o Senhor. Segundo ponto, para você realmente ser um cooperador de Deus. Gente, Deus ele colocou pessoas nas nossas vidas. A minha esposa é uma pessoa na minha vida que Deus colocou para me aperfeiçoar. O meu líder é uma pessoa na minha vida que Deus colocou para me aperfeiçoar. Os meus irmãos, os meus amigos são pessoas que Deus colocou muitas vezes na minha vida para me aperfeiçoar. Então, se eu desejo ser um cooperador melhor de Deus, eu também preciso aceitar receber feedbacks, aceitar receber repreensões, aceitar receber ajuda. Então, muitas vezes o que nos impede de receber feedback das pessoas é o nosso orgulho. Então você precisa melhorar como um pai, você precisa melhorar como uma mãe. Então eu preciso melhorar como marido. Eu preciso cooperar melhor com Deus nessa área. E Deus ele coloca pessoas na minha vida para poder falar isso para mim, para poder me mostrar isso, para poder me direcionar a isso. Sendo que se eu for orgulhoso ao ponto de não receber esse feedback, de não receber esse conselho, eu vou desperdiçar a graça de Deus na minha vida. Eu vou desperdiçar muitas vezes o direcionamento do Senhor na minha vida, que é o que? Me aperfeiçoar naquela área, que é me ajustar naquela área. Então, gente, você não pode ser resistente a receber feedback. Na verdade, quando alguém me dá um conselho, independente se essa pessoa é muito crítica ou não, eu busco me autoanalisar. E nós precisamos buscar nos autoanalisar. Por quê? Porque com isso você vai estar um crescimento constante. Então, se você acha que não precisa melhorar mais em nada, né? Se eu achar que eu não preciso melhorar mais em nada, acabou, eu não vou crescer mais. Eu só cresço em momentos que eu reconheço que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformado, que eu preciso me aperfeiçoar. Então, Provérbios, né, vai falar muito que o sábio ele ama a repreensão. O sábio ele ama ser corrigido. É claro que a correção de início ela não é agradável, né? E não é para ser agradável. Até porque se fosse para ser agradável, não seria chamado de correção, né? Mas depois que a correção ela é abraçada, nós colhemos os frutos dela. Então, eu queria falar um negócio aqui para vocês que eu aprendi, que me ajuda muito a receber muitas vezes feedback, repreensão, conselho sobre alguma área, que são dois tipos de eu que existe, né? Eu aprendi isso num livro e eu achei isso aqui extraordinário. Fala que primeiro é o seu eu pessoal, segundo é o seu eu funcional. Então, o primeiro eu pessoal é o quê? O que é o seu eu pessoal? É a sua identidade, é quem você é. Você é um filho de Deus amado, você é uma pessoa que nasceu com um propósito extraordinário, você é pai, você é filho, você é filha, você é mãe, você tem um propósito do Senhor extraordinário, você é um filho, uma filha de Deus. Isso é quem você é, isso é a sua identidade, independente daquilo que você faz. Agora,
existe o eu funcional, que está muito relacionado em cooperar com Deus, que está de acordo com as nossas atitudes, né? Então, o que é o seu eu funcional? É aquilo que você faz. Então, por exemplo, quando a gente recebe um feedback, muitas vezes a gente leva para o eu pessoal. Nossa, essa pessoa não me ama, essa pessoa está ferindo, essa pessoa não reconhece quem eu sou, e não tem nada a ver. Você é amado, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e isso é quem você é, a sua identidade. Mas quando você recebe uma repreensão, isso está tocando no seu funcional. Então, na verdade, quando uma pessoa recebe um feedback, é apontado, aquele feedback é um apontamento relacionado àquilo que ela faz e não àquilo que ela é. Então, quando você foi exortado em alguma coisa, quando você recebeu alguma repreensão, não leve para o pessoal, mas leve aquilo como um aperfeiçoamento para aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu sou um filho de Deus amado, sim ou não? Sim. Deus ele me ama incondicionalmente, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho dele para morrer por nós, né, e nos resgatar, nos salvar. Beleza, isso é quem eu sou, isso é minha identidade. A partir do momento que eu recebo a Cristo, eu sou um filho de Deus. Mas em Romanos capítulo 8 vai falar também que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, peraí, eu sou um filho de Deus, mas se eu agir na carne, mas se eu ter atitudes carnais, eu não posso agradar a Deus. Então, se eu desejo ser um cooperador de Deus, eu preciso, e aqui que está o segredo, gente. Se eu desejo ser um cooperador fiel a Deus, eu preciso alinhar quem eu sou com aquilo que eu faço. Quando eu alinho isso, eu vou colher os frutos das minhas atitudes. Porque agora eu estou alinhado, eu estou agindo de acordo com a minha identidade. Então você nasceu para ser um filho de Deus, próspero, frutífero, né? Você nasceu para ser generoso, você nasceu para ser um líder que serve, isso é a sua identidade. Agora, quando você alinha as suas atitudes com a sua identidade, você vai colher de fato os frutos disso. Então, tem uma frase do Marcelo Bigardi que eu gosto muito, eu anotei ela. Fala assim: toda visão exigirá mais de você do que possa imaginar, pois Deus nunca dará uma visão que não o faça crescer como pessoa, e também exigirá que você seja um eterno aprendiz e uma pessoa disposta a crescer. Olha que maravilhoso. Mateus, Deus ele me deu uma visão que eu vou ter uma família maravilhosa. Então isso vai exigir de você que você cresça como pessoa. Isso vai exigir de você que você seja um aprendiz de como administrar uma família. Mateus, Deus me deu uma visão que eu vou empreender. Isso vai exigir de você que você seja um aprendiz nessa área, que você cresça como pessoa nessa área. Mateus, Deus falou que deseja me levantar como um líder, que eu cuide de pessoas, que eu vá às nações. Maravilha! Mas isso vai exigir de você um crescimento. Outro ponto aqui, né, penúltimo ponto que eu queria falar. Como a gente ser um cooperador de Deus, a gente precisa ter foco naquilo que Deus nos confiou, gente. Hoje a gente vive na era da informação e muitas coisas vêm na nossa mente, muitas coisas vêm para tirar a nossa atenção. E se você não ter clareza daquilo que Deus te confiou e focar em ser fiel nisso, você pode se perder. Então, o que Deus ele te confiou? É o ministério que ele te confiou? Foca naquilo que ele te confiou. É o trabalho que ele tem te confiado? Foca naquilo que ele te confiou. É um empreendimento que ele tem te confiado? Foca nisso que ele te confiou. Tudo aquilo que você foca cresce, tudo aquilo que você desfoca não cresce. Então, o que é foco? É dizer não para várias outras opções e gastar tempo e energia em poucas opções.
né? Então, tem uma frase de Steve Jobs que ele fala assim: foco é dizer não. Então, quando você vai focar em algo, Matheus, eu sinto que eu preciso cooperar com Deus na minha saúde, eu estou muito desfocado nisso, eu como desregrado, eu não me exercito, eu não consigo ser disciplinado nisso. Cara, você precisa ter foco nisso. E o que é ter foco? Matheus, então eu vou entrar na melhor academia, comprar o melhor tênis, comprar o melhor suplemento. Não, não. Isso não é foco. Foco é você dizer não para dormir tarde. Foco é você dizer não para preguiça. Foco é você dizer não para acomodação. Para dizer sim em ir na academia ou na praça e correr ou se exercitar, caminhar. Então, foco é dizer não. E a Bíblia, ela nos compara como um atleta. Em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24 ao 27, a Bíblia ela nos compara como um atleta. E eu não sei se você já viu uma rotina de um atleta, mas um atleta, ele é hiperdisciplinado. Ele é disciplinado no seu treino, ele é disciplinado na sua alimentação, ele é disciplinado na sua rotina. E Paulo ele fala assim, se um atleta, por exemplo, a gente olha nas Olimpíadas, se um atleta olímpico é tão disciplinado para ganhar uma medalha, Paulo ele fala isso em 1 Coríntios 9, que fará eu e você, que somos discípulos? Eu vou falar aqui, com as minhas palavras, que somos atletas de Cristo, discípulos, atletas do reino. Não deveríamos ser mais disciplinados que eles? Então, eu acredito que muito do que a gente não vive ainda é muito do preço e da disciplina que a gente ainda não quer pagar. Porque se nós realmente abraçássemos a disciplina, o preço, muitas vezes o desconforto, se nós de fato nos posicionássemos como cooperadores de Deus, nós viveríamos frutos e resultados muito diferentes na nossa vida. Então, você precisa buscar ter foco naquilo que Deus te confiou. Sendo assim, você vai ser um cooperador muito mais eficaz naquilo que Deus lhe te confiou. E último ponto aqui, gente, já estamos encerrando, busque agir. Então eu falei, como você ser um cooperador de Deus? Primeiro, dependa de Deus. Segundo, se autoanalise. Tenha em mente, cara, eu preciso me autoanalisar, eu preciso saber aonde eu estou errando, eu preciso saber aonde eu preciso melhorar. Com isso, você vai precisar, terceiro ponto, receber feedback. Quando alguém falar para você melhorar em algo, não critique essa pessoa de primeiro, por mais que essa pessoa só critique os outros, mas, cara, ela está sendo um analista de melhora na sua vida e você não está precisando pagar nada por isso, olha que maravilha. Então analise essa crítica que essa pessoa está fazendo e pense, cara, faz sentido isso daqui? Se fizer sentido, abrace e busque melhorar. Quarto ponto, foque naquilo que realmente importa. Então, se você está no seu trabalho, cara, foca naquilo que Deus confiou, o seu trabalho. Se você tem a sua família, foca em ter uma família que glorifique a Deus, a melhor família do mundo que você possa ter, que glorifique a Deus. Se você tem os seus estudos, cara, foca em ser o melhor aluno. Isso é cooperar com Deus. E último ponto, busque agir. Não adianta você sair dessa live aqui e achar que agora as coisas vão melhorar e você iniciou a semana ouvindo eu falando aqui sobre cooperar com Deus. Cara, isso é só uma parte do processo. Você precisa agora agir, colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Então, busque praticar. Eu queria deixar duas perguntas aqui. 2 exercícios para a gente executar hoje. Primeira pergunta, primeiro exercício. Você vai se perguntar e você vai escrever isso, seja no seu bloco de notas ou seja num caderno. Você vai escrever, respondendo essa primeira pergunta. Em que área você precisa melhorar? Pensa na sua vida como um todo e analisa em que área eu preciso melhorar. E segundo ponto, como eu posso cooperar
com Deus? Como eu posso cooperar com Deus nessa área que eu preciso melhorar? Depois disso, o terceiro exercício, você vai praticar ainda essa semana essa forma de cooperação que você pode fazer com Deus. Eu espero que essa primeira live do Clube 6 em 33 possa ter te ajudado, ter te dado uma luz naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você precisa fazer. Eu queria, antes de eu falar algumas declarações aqui para o seu dia, queria abençoar o seu dia aqui, a gente orar para a gente encerrar essa live. Eu queria que você tirasse um print. Eu vou tirar um print aqui agora e isso eu queria também te pedir para estar compartilhando. Você pode estar compartilhando nos seus stories, me marcando que eu vou estar repostando a sua marcação. E isso vai ajudar para que mais pessoas sejam engajadas aí a estar junto com a gente no Clube das 6 em 33. Isso vai ajudar a gente em muitas coisas. Se você tem dificuldade de acordar cedo, você pode marcar um compromisso comigo, que eu vou estar aqui na segunda-feira, primeiro dia útil da semana, junto com você, te dando uma palavra de edificação. Isso vai ajudar você a começar a semana de forma mais produtiva. Isso vai te ajudar também a começar a semana mais ligado nas coisas de Deus. E isso vai te ajudar a ser mais produtivo. Nós vamos falar muitas coisas. Você que tem temas aí sobre, deseja saber como administrar o tempo, como montar agenda, como criar hábitos, eu quero falar tudo isso também para poder te ajudar a glorificar Deus e a você ser um cooperador de Deus de uma maneira muito mais excelente e frutífera, porque você nasceu para frutificar, beleza? Então, queria orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa semana, obrigado pelo ar, Senhor Jesus, que estamos respirando, pela nossa casa, pelo levantar, Senhor. Se estamos aqui é porque o Senhor nos deu a oportunidade de levantar. E, Senhor, te pedimos, nos ajude a sermos cooperadores teus, nos ajude a cooperar com o teu reino, nos ajude a cooperar com o teu Espírito. A tua palavra fala que o teu Espírito é o nosso ajudador, Senhor. Senhor Jesus, não queremos colocar toda a responsabilidade em Ti, porque na verdade o Senhor já fez muito mais daquilo que merecíamos, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos sim cooperar contigo, nós queremos fazer aquilo que é possível para que o Senhor venha fazer aquilo que é impossível, Senhor. Nós queremos ser um instrumento em Tuas mãos para que o Senhor venha com as Suas mãos e nos use para a transformação de vidas, para a transformação de famílias, para a transformação de estado, de países, de regiões. Nós cremos nisso, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está nessa live, eu quero declarar sobre o dia delas o favor de Deus, eu quero declarar que aonde você colocar as suas mãos, você prosperará, eu quero declarar que a sua casa servirá ao Senhor junto contigo, eu quero declarar sobre o seu dia que todas as coisas cooperarão, pois você é uma pessoa que ama ao Senhor. Eu quero declarar que todos os propósitos de Deus se cumpram e se realizem na sua vida. Eu declaro isso e agradeço por esse momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, gente. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar aqui. Que você possa ser edificado, que você possa ter uma semana altamente abençoada por Deus e muito produtiva, cooperando com Ele naquilo que Ele tem te confiado. Valeu, gente. Estamos juntos. Um ótimo dia. Vamos nessa. Vamos nessa.